No programa Perfil de hoje, eu converso com um apaixonado pelas artes cênicas, um apaixonado pelo teatro, que durante a adolescência teve vontade de fazer um curso de teatro, mas foi convencido pela família a desistir do objetivo. Inconformado, passou a consumir muitos filmes, novelas e principalmente teatro. E só depois de muitos anos, depois de muito tempo, resolveu encarar o palco de frente. Matriculou-se em um curso de teatro em 2019, mas logo veio a pandemia, logo depois de 3 aulas apenas. E chegou a pandemia querendo atrapalhar os planos. Mesmo assim, estreou aos 38 anos como ator. Hoje eu converso com o ator Gerson Alves Marques, mais conhecido como Gerson Alves. Seja bem-vindo ao programa Perfil da revista Atualíssima. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui com você, para a gente poder falar de teatro, essa paixão que motiva a gente, que alimenta a gente. Muito obrigado. Exatamente, que alimenta a nossa alma, né? Sem ele a gente não faria nada. Sem essa paixão que é o teatro, a gente não faria nada. Pela paixão que é artes cênicas, não é isso? Eu adorei nosso quando amor, você... a nossa paixão. Eu adorei quando você me apresentou como um apaixonado por teatro, que é isso aí mesmo, um apaixonado. Exatamente. Você é apaixonado por artes cênicas, principalmente por teatro. Eu quero lhe dar os meus parabéns de verdade. Porque depois de muitos anos como plateia, você resolveu encarar o palco de frente. Não é? Você, quando adolescente, você teve a paixão de querer ser ator. Mas aí a sua família interrompeu, não é? Pelos motivos dele. E você conseguiu ficar quietinho esse tempo todo. Na época você tinha 17 anos. Esse ano você completa 42 anos. Você conseguiu ficar quietinho esse tempo todo. Como foi lidar com tudo isso, com toda essa emoção, com toda essa paixão pela arte cênica, pelo teatro? Foi muito interessante, cara, por o seguinte, porque eu tinha 17 anos e fui procurar um curso de, de teatro no Recife, tá? E eu tinha assistido muita coisa do TAP, do Teatro de Amadores de Pernambuco. E entre elas, um Sábado em 30, que me deixou encantado, encantado, encantado. Com o Geninho da Rosa Borges, com Diná Oliveira, com o Dr. Reinaldo Oliveira, com o Ivanildo Silva fazendo um personagem brilhante. E eu disse, não, quero fazer teatro. E aí fui procurar lá no Teatro Valdemar de Oliveira e tinha um curso. Era os sábados de manhã, eu acho. Tá? E aí voltei para casa e disse, encontrei um curso de teatro, não sei o quê. Meu avô, à época, um homem muito querido, um avô muito querido, muito, muito bom avô, mas era um homem de interior. Era um homem de uma formação mais tradicional, tudo. Eu disse, meu filho, esse negócio de teatro não dá certo. Deixa disso, esquece isso. E aí eu fui deixando o sonho de estar no palco e sempre estando na plateia. Assisti muito teatro nos anos 90 e sempre curtindo, assistindo. Aqueles, na época, que tinha aqueles jornais que tinham aquelas cadernos de cultura impresso, que tinha a agenda de teatro da semana. Tinha semana que eu tinha assistido toda aquela agenda do teatro da semana, do final de semana. Nossa! Toda. Tinha assistido todos os espetáculos que estavam em cartaz na semana. Mas aí, depois de muito tempo, com 38 anos, depois de ter ido para um lado da vida, trabalhado, estudado, várias coisas, vários comércios, tudo, eu disse, vou fazer um curso de teatro. E aí procurei uma escola, fui a Fiandeiros e me matriculei. Corajoso você. Corajoso, porque depois de... Você vai completar 42 anos, depois de tanto tempo, já casado, já com a vida organizada, já com toda uma estrutura montada, você disse, não, para tudo. Eu agora vou realizar meu sonho, vou realizar meu desejo. Você lembra exatamente como foi esse momento, de quando foi esse clique, de quando você acordou para esse momento? Lembro sim. Eu tinha ido assistir um espetáculo do Magilute, tá? Que eu sou muito fã do Magilute, e tinha ido assistir o espetáculo do Magilute, e eu comecei a entrar em contato com os atores, produtores, que eu gostava dos espetáculos. Sempre fui muito, não tenho timidez
muito sem vergonha, muito cara de pau mesmo. Então eu entrei em contato no Instagram com um dos integrantes do Magilute, e ele disse, não, faça um curso, Paraná, me deu aquela orientação. Aí eu perguntei a ele, qual curso? Aí ele me indicou o curso da Fiandeiros. Aí eu encontrei também Paulo de Pontes, e eu sou fãzão do trabalho da Trupe do Barulho no Cinderela. Para mim foi um fenômeno de bilheteria dos anos 90. Tá? Eu reconheço muito o fenômeno que foi Cinderela. Quem acompanhou viu aquele fenômeno todo. E eu encontrei Paulo de Pontes em algum canto, de algum espetáculo, não lembro qual foi agora, e a gente fiquei ali batendo um papo, tietando um pouquinho, e perguntei a ele indicação. Ele disse, faça Fiandeiros. Eu fui atrás da Fiandeiros. Aí corri na Fiandeiros, me matriculei na Fiandeiros, fui presencial me matricular, não aceitei a matrícula por telefone. Eu queria ir, queria sentir, conhecer tudo. Quando cheguei na recepção da Fiandeiros, encontrei um grande amigo, que até hoje nós estamos juntos, Ariel Sobral. Estamos juntos no nosso novo projeto agora, que é o Coentro. E aí nós nos matriculamos. Matriculei na Fiandeiro, tivemos 3 aulas presenciais. Aquela E chegou a pandemia. Alegria, uma turma gostosa, uma turma fantástica. Chegou a pandemia. Meu Deus, eu imagino o seu desespero, depois de tanto tempo, conseguiu começar um curso, 3 aulas e para tudo. Chegou a pandemia. Como é que você reagiu? Você pensou o que na época? Eu vou ser muito franco com você. E todo mundo que foi da minha turma de teatro da Fiandeiro está aí. Cauana, eu não pensei em desistir nem por um minuto. Não, nem por um minuto passou na minha cabeça desistir. Nós éramos uma turma que devíamos ter uns 20 e poucos em cena. Professora Daniela Travassos, uma excelente professora. A Fiandeiros eu devo muito a Fiandeiros, de ensinar a ter um respeito ao teatro, de ensinar a ter um compromisso, de ensinar que a arte pode ser uma diversão, pode ser um hobby, mas é sério. Um respeito a um público, um respeito ao que você faz. Ao seu fazer teatral tem que ser com muito respeito, com muita seriedade. A todos eles, a André Filho, a Daniela Travassos, a Charles, a Jefferson Labros, a Manuel Carlos, a toda a escola Fiandeiro de teatro. E a nossa turma é uma turma que devia ter uns 20 e poucos. Tá? E aí, quando eles podem dizer isso, a gente diz isso quando se encontra, eu fui um elo de não deixar ninguém desistir. Eu ligava para o povo, não desiste não, estamos juntos, não desiste não, vamos continuar. E aí a gente foi continuando. Claro que nesse processo de pandemia, de aulas online e remotas, Isso. Que inclusive ninguém sabia, a própria Daniela Travasso, a própria Fiandeiros, apesar de ser uma escola com muitos anos de tradição, não sabia da aula remota. Tá? A gente foi aprendendo juntos, todo mundo aprendeu aquele momento junto, né? O mundo aprendeu junto, uma nova forma de fazer. E aí teve um momento que eu fraquejei. Teve um momento que eu dei uma desistidazinha, faltei uma aula remota. Mas aí os colegas ligaram. Gesto, não pode fraquejar não, tu tá com a gente. Ninguém soltou a mão de ninguém. E aí concluímos esse trabalho de iniciação teatral com um espetáculo chamado Contos em Dor Maior, de Marcelino Freire, Contos de Marcelino Freire, e que foi uma delícia, foi lindo. Recebeu uma crítica muito positiva do Satisfeita em Holanda. Foi uma coisa belíssima esse trabalho. Belíssimo, belíssimo. Esse curso durou quanto tempo? Esse primeiro curso que você fez? Se eu não me engano, ele era um curso para durar 6 meses. Certo. Mas ele durou muito, acho que ele durou quase 1 ano. Porque a gente teve um período que passou sem ter aula, depois voltamos à aula no Espaço Fiandeiros com máscara, com álcool gel, sem contato físico. Aí fomos procurar um texto. Qual seria o texto para fazer? Então, seriam monólogos de crônicas de Marcelino Freire, que a gente poderia trabalhar sem tanto contato do ator. O público foi reduzido. Eu acho que cada ator poderia levar 2 convidados somente. Nossa. Então, tudo foi... Mas foi. E foi belíssimo. E como foi essa sua estreia para você? Porque eu imagino que a adrenalina estava máxima. Tanto tempo esperando, aguardando... Muito, muito, muito alta, muito alta. A adrenalina, toda vez que a gente entra em cena, toda vez que a gente está no palco, a gente está no nosso ofício, eu acho que é uma coisa muito gostosa, né? A gente fica muito energizado, a gente sente muito aquilo. É muito gostoso o estar em cena do teatro. Você sabe, você já esteve em cena, tudo, você já vive esse ofício também. Mas, assim, foi uma coisa muito, muito gostosa, foi uma coisa muito bonita. Meu primeiro personagem era um pai de um menino que queria ser poeta. E eu queria que meu
filho fosse jogador de futebol. Porque, Eita, para mim, se ele fosse poeta, ele seria homossexual. E no final, eu vou à escola e o meu filho é apaixonado por Drummond. E eu quero saber da minha esposa quem é Drummond. Quem é esse menino Drummond? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, era um texto cômico, mas de uma profundidade muito grande. maravilha. Meus parabéns, de verdade. Porque às Obrigado. vezes as pessoas passam a vida toda querendo investir num sonho, mas falta coragem. Seja ele ser ator ou qualquer outra profissão. Não é isso? Falta coragem, deixa para lá e deixa o tempo passar e vive a vida toda perturbada porque não seguiu em frente, não teve coragem de encarar o sonho. E eu acho que nunca é tarde, né, para você realizar Nunca. seus sonhos. Tá? A gente estava falando sobre você essa semana, sobre minhas redes sociais que eu preciso melhorar, e eu comecei a estudar e vou Isso. melhorar minhas redes sociais, tá certo? Não é a primeira pessoa da arte que fala isso, mas nunca é tarde. Nunca é Eu tarde. entrei de cabeça nisso e logo depois, quando a gente acabou o segundo curso na Fiandeiros, eu fui para uma graduação, depois fui para uma pós-graduação e hoje estou aí pesquisando, trabalhando, estudando. É difícil, claro que é difícil. Eu estou com 41 anos, hoje pego um garoto mais jovem aí, ele tem mais facilidade. Mas eu estou ali, trabalhando, estudando e me dedicando e fazendo com muito amor. Inclusive, o seu curso termina essa semana, na Unibra? Essa semana Uma são as graduação. últimas provas do curso de graduação em Arte Cênica e Desenvolvimento Cênico na Faculdade Unibra. Tá? E eu já estou fazendo também, em paralelo, uma pós-graduação em Arte e Educação. E, além Já estou disso, idealizou e produziu, está produzindo o Coletivo Coentro, com direção com o de Ariel coletivo Sobral. em direção de Onde é Ariel que você arruma Sobral. tempo para fazer tanta coisa? Eu estava no... Quando você viu aquele espetáculo, o último que você assistiu lá do coletivo da CIA do Absurdo, com Bruna Flores, eu estava ensaiando sábado de manhã com o Coentro. Apesar de ser produção, eu estou lá em todos os ensaios, participando muito, porque o coletivo é nosso, é do grupo, tá? E às tardes eu ensaio com o grupo A Caixa de Teatro. Nós ensaiamos durante muito tempo, quase um ano, nós ensaiamos Gota d'Água, mas por uns problemas de ordem jurídica não fomos aos palcos, mas ensaiamos, eu fazia mestrejeiro, mas agora estou ensaiando sábado à tarde, sábado de manhã o Coentro, sábado à tarde a Caixa com o espetáculo Dona Carola, que é uma comédia deliciosa também. Certo. Domingo à tarde eu ensaio com Bruna o Hotel Paris. Eu só tinha domingo de manhã livre. Nossa, Mas arruma tempo para tudo. é muita coisa, é muita coisa. Como você dá conta de tudo isso? Já percebi que você está em velocidade máxima para trabalhar. Eu acho, Cauane, que quando a gente faz uma coisa que a gente faz por prazer, não vou dizer a você que não é trabalhoso. É trabalhoso. Eu, inclusive, me assustei com produção. Eu não sabia que produção era uma coisa tão trabalhosa, tá? De uma dedicação tão grande, de dedicação tão exclusiva, de muitas horas de dedicação, de muitas horas de trabalho. Mas, quando você faz com amor, tudo é gostoso, tudo é delicioso. Hoje eu Não é ensaio... trabalho, né? É prazer. É E durante a prazer. semana, a gente ensaia sábado, segunda de tarde, eu vim do ensaio agora, e sexta à tarde, uma performance para o Coentro, que aí nós quatro, eu, André, Júlia e Ariel, estamos em cena numa performance que vai apresentar o espetáculo Gabi, que é o espetáculo de estreia do Coentro, que são com 4 atores, Fabiana, Fabi, Mari, Evandro e Rian, que está previsto aí para setembro, outubro. Estamos na luta atrás de pauta, tá? Mas é aquilo. É um rolê trabalhoso? Mas é muito prazeroso. Como você teve essa ideia de montar o coletivo Coentro? E por que Coentro? A gente a arte vai juntando, né? A arte vai juntando as pecinhas, tá? Ariel Sobral, nós nos matriculamos juntos na Fiandeira. No primeiro dia de matrícula, nós matriculamos. No mesmo dia, a gente estava lá junto na recepção da Fiandeira. E aí viramos amigos. Ele é um ator, um cara inteligentíssimo, um cara que tem uma cabeça fantástica. Aí Ariel participou do Iroco, conheceu o Júlio. Júlia é uma pessoa excelente, uma pessoa de teatro, uma cantora muito bem, canta muito bem, o Iroco do Grupo Poste.
tá? E aí juntou o André, que é um cara muito criativo, um cara que veio de cinema, tudo. E aí a arte vai juntando as pecinhas e a gente teve vontade de fazer um coletivo que a gente pudesse experimentar outras formas de fazer. Não só fazer com marcação em cena e marcação de texto, mas o fazer estudando. A gente no Coentro estuda muito, a gente no Coentro se dedica a outras formas de fazer teatro. A gente agora está com uma pesquisa grande sobre arte e performance, que é uma coisa motivada por Ariel e dirigida por ele, mas é uma coisa que a gente está se dedicando muito a estudar. Tá? E aí vem o nome. Por que Coentro? Esse nome é tão diferente, né? Tão bonito, né? Todo mundo que escuta, eu adoro Coentro. Curioso. Por quê? Curioso. Porque há um tempo atrás, eu estava conversando depois de uma apresentação de um festival de cinema que teve a alusão da Fundação Joaquim Nabuco. Tinha uma galera de fora e a gente estava batendo um papinho ali. Eu não conhecia ninguém. Batendo um papinho ali. E aí eu defendi que a arte recifense, a arte pernambucana era diferente. Pernambuco respira a arte. O nosso estado, ele impulsiona a arte. Não é bairrismo meu. Mas se você for comparar a arte de Pernambuco, é uma arte pulsante, é múltiplas formas de fazer teatral, de fazer artístico, de várias cenas, artes visuais, arte popular, e assim vai, literatura, poesia, e assim vai. Então, aí a gente falando dessa forma do pernambucano fazer que é diferente, algum deles perguntou, sim, mas o que é que faz a arte pernambucana ser diferente? E eu fiquei sem argumento. Aí eu disse, é o Coentro. Aí eu respondi, é o Coentro. Tá. O Coentro tempera a arte pernambucana. E quando nós fomos escolher o nome do coletivo, eu sugeri Coentro. Ariel já conhecia essa história, gostou, Júlio gostou, André gostou, e virou o coletivo Coentro de Teatro. Ficou muito bom, ficou curioso o nome, eu gostei. Ficou muito bom. Curioso. Temperando aí futuramente a arte pernambucana. Isso. E há quanto tempo esse projeto existe? Esse projeto existe há uns 6 meses. Nós estamos em sala de ensaio já há uns 4 ou 5 meses. Tá? E estamos aí numa luta muito grande. Estamos numa luta muito grande. Tá? Mas, uma coisa interessante. Nós temos recebido muitas ajudas. Ajudas interessantes. Ajudas de pessoas de fora do coletivo que nos oferecem ajuda, que nos dão apoio. Tá? E isso, se eu fosse dizer a você aqui, seria... Falar em nome seria até... Injusto, né? Injusto com alguém. Mas, ultimamente, a gente tem ido receber um apoio muito grande de um querido, que é o Manuel Matheus e a Juliana Couto, da Construção do Ator. Então, aí, nos dando um apoio muito grande, nos tratando com muito respeito. Oséias, o João Teimoso e outros tantos, entendeu? E palavras de incentivo, palavras de apoio. E eu acho que a gente que faz teatro em Recife, a gente tem que construir uma cadeia, uma rede de apoio, de entrelaço, de fazer, de apoiar o colega. Eu assisto tudo, do infantil ao adulto conceitual, eu assisto tudo de todos os colegas, e com muito respeito. Porque o grupo que tiver hoje, levando o espetáculo, colocando ele no palco, apresentando a sua arte, comunicando da sua forma, merece todo o nosso respeito. Com certeza. Até porque não é fácil fazer arte, né? A gente tem um monte de problemas. Até chegar ali com tudo prontinho, a gente passa por vários obstáculos. Não é fácil. E onde o grupo está se encontrando? O grupo Coentro. O grupo Coentro hoje, o coletivo Coentro hoje, ele ensaia nos sábados pela manhã, no auditório do Mamã, do Museu de Arte Moderna, ali na Rua da Aurora, né? Entrada pela Rua da União. E nas segundas à tarde e nas sextas à tarde, nós ensaiamos no Espaço Passarga, da Casa de Manuel Bandeira, também na Rua da União, mais à frente. Hoje são as duas casas do Coentro, e que a gente já tem que agradecer o Museu de Arte Moderna e o Espaço Passarga, sua diretoria, suas gestões, por todo o acolhimento que tem nos dado. Maravilha. Aí, voltando para o seu início da carreira, depois de tanto tempo, você despertou para querer realizar esse teu desejo, esse sonho. E qual foi a reação da família? Da dona Nelba e do senhor Cláudio, dos seus pais. Qual foi a reação deles? Porque eu acredito que foi inesperada. Nelba, né? Foi altamente inesperada, né? Eu estava começando
uma vida no direito, e aí eu disse, não, vou deixar isso tudo, tá? E vou me dedicar ao teatro. E Foi um aí, choque, né? minha mãe é uma pessoa da área da educação, né, uma educadora, tá? Uma pessoa de uma fineza, de uma gentileza, uma mulher muito serena, muito fina. Meu pai não, meu pai é um cara mais bruto, mais arredio, e ele é mais crítico da coisa. Mas mãe é uma pessoa muito fina, muito gentil, vai a todos os espetáculos, vai a todos os espetáculos. Faz os comentários dela, aplaude todos, tá? Charlene, minha esposa, tá? Um beijo, meu amor, te amo, tá? Charlene também me deu todo o apoio. Eu acho Vocês que estão casados se eu... há quanto tempo? Nós estamos completando 26 anos de namoro e 17 de casamento, eu acho. Agora Nossa. você me pegou no dia 24 de fevereiro, casei no aniversário dela e comecei a namorar no meu aniversário, para não esquecer as datas. Eu acredito que para a Charlene foi mais difícil aceitar, né? Porque, veja só, a princípio ela não casou com um artista. Ela casou com um homem tradicional, não é isso? Ela diz isso. E você sabe que quando você começou a fazer teatro, tudo mudou de rumo. Porque final de semana vai ter um aniversário, uma feijoada na casa de alguém. Estou ensaiando. Semana que vem, no meio da semana, tem um feriado ou vai ter um feriadão. Estou ensaiando. A conversa é sempre essa. Que a gente aproveita todos os momentos disponíveis para ensaiar. E principalmente você que está em vários projetos ao mesmo tempo. Como foi a reação da Charlene? Hoje, por exemplo, Dia dos Namorados. Eu pensei em fazer um jantarzinho. Eu disse, Charlene, não vai dar para fazer um jantarzinho para você, meu amor. Eu tenho ensaio à tarde do Coentro. Nossa. E à noite, 8 horas, eu vou ter um bate-papo pelo Instagram da revista Atualíssima. Então, assim, ela compreende. Charlene é uma mulher muito compreensiva. A Charlene é uma pessoa, uma companheira muito boa. E tudo que eu me envolver, ela vai estar do meu lado. Tá certo? Ela às vezes comenta, não era isso que eu esperava, não era isso que eu queria. Mas ela está ali, junto, assistindo teatro comigo, se envolvendo nos projetos da faculdade. Eu digo que ela vai ser a bilheteira do Coentro, porque ela é muito organizada, ela é muito controlada. A Charlene é administradora de empresas, muito séria, muito pé no chão, muito organizadíssima. Tá? E o amor da minha vida sempre do meu lado. Sempre do meu lado. Sempre eu posso até sair de casa e na saída ela está de cara fechada ou de cara feia por não ser aquilo que ela queria que eu fosse. Mas quando eu retorno para casa, sempre a encontro de sorriso no rosto e de braços abertos para me receber. Olha que maravilha! Mas é difícil, viu? Porque ela não é artista. Ela não pensou também em fazer teatro junto com você? Não passou isso pela cabeça dela, não? Charlene é muito tímida. Charlene é muito tímida. Mas a maioria dos atores são tímidos. A maioria. Mas Charlene é um grande laboratório para mim. Inclusive, eu falo muito de Charlene nos ensaios e tudo, e todo mundo conhece ela. Até quem não conhece pessoalmente conhece de nome, tá? Porque Charlene o gostar de Charlene de teatro é diferente. Charlene gosta de espetáculos mais naturalistas, mais realistas. Ela não gosta de coisa muito conceitual. Charlene não gosta... Charlene um dia chegou para mim e disse, eu não gosto do teatro. Marcos Camarote, Hermílio Borba Filho. Eu disse, oxe, você não gosta do teatro? Não existe não gostar do teatro. E ela? E eu fui tentar entender por que ela não gosta daquelas duas casas de espetáculos. Porque as experiências dela naquelas casas de espetáculos são espetáculos que quebram a quarta parede, que tem um toque no público, tem interação no público. E Charlene não gosta de espetáculo que toque ela, que toque nela, que chame ela para a cena. Ela gosta de espetáculo de assistir. Então, ela criou na cabeça do teatro de palco italiana, ela fica mais reservada, mais distanciada da cena. E teatro arena, ela fica mais próxima à cena. Isso. Então, Charlene é um grande laboratório. A vida é um grande laboratório para a gente que faz arte, né? Com certeza. É interessante, bastante interessante. Veja só, você é recifense, né? Do bairro de Campo Grande. Na época que você era adolescente, no seu bairro não havia assim, a associação dos moradores que trabalhava essa parte artística, não existia o pessoal da rua, a galerinha, os colegas que faziam, porque o pessoal sempre faz teatro, né?
faz teatro, tem um grupo que toca alguma música, um grupo de pagode, sei lá, alguma coisa. Não tinha ninguém que trabalhava esse trabalho artístico. Eu vou Quando eu era assumir para você. adolescente, no meu bairro tinha a Associação dos Moradores que trabalhava essa parte artística. E eu e minhas irmãs estávamos sempre envolvidas com eles. Aí eu disse, vou perguntar a Gerson, porque aí seria uma forma também de você iniciar na época. Você não lembra, não, desse momento? Não me lembro de ter visto isso aqui no bairro, tá? Me lembro, hoje eu acho que, nas minhas pesquisas, eu acho que teatro de comunidade, teatro de escola, teatro de igreja é um grande centro de formação. Para mim, na minha pesquisa, é um grande centro de formação. Os espaços alternativos de espetáculos hoje são, para mim, importantíssimos para a cena recifense, os espaços alternativos, pelo problema de pauta. Mas na minha adolescência, eu não me lembro de ter tido esse contato, de ter tido essa relação. Mas me lembro de uma coisa, eu estudei no Colégio de Polícia Militar, tá? E me lembro de tentar tocar na banda. E aí? Mas eu tenho um problema grande de coordenação motora, grande, de ritmo, de dançar, de tocar, de cantar. Nossa. Depois tentei cantar no coral. Depois tentei cantar no coral. Era um professor, mas professor Lauri. E ele morava em Campo Grande também, e ele me dava carona para voltar para casa. Então, minha mãe é professora do Colégio da Polícia, hoje é orientadora educacional, então a gente tinha uma relação muito boa. E ele disse, Gerson, desiste desse negócio de cantar, que isso não dá para tu. Aí eu tentei tocar violão, eu era apaixonado por música de MPB, tenho um gosto musical bom para mim, né? Não sei se é bom para todo mundo, mas tentei tocar, e assim, não consegui. Tem um problema grande de coordenação motora, esportes, música, tudo que depende dessa coordenação motora, ritmo. Eu sou meio tronchinho até para andar, você viu lá em cena, eu sou meio tronchinho até para andar. Aquilo não era só o personagem, não, era o ator também. Mas aí fui enveredando por outros ramos na vida, por outros caminhos, e acho que o grande diferencial é fazer teatro. Tem que ser ator mesmo. Acho que tem que ser. Apesar que quando bota o espetáculo, tem que dar uma cantadinha, tem que dar uma dancinha. Só se for comédia, tudo bem. Que eu vou dançar troncho, vai ser engraçado. Você viu lá na cena. Sim, no Teatro Apolo. O Hotel Paris você desenvolveu bem, desenrolou direitinho. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Eu gostei muito do espetáculo. Você está de parabéns, o elenco todo está de parabéns. A nossa amiga Bruna Flores, eu não me canso de falar, ela está maravilhosa, magnífica, como atriz e estreando como diretora, né? Como dramaturga também, foi ela que escreveu a peça. Maravilhoso. Muito bem. Bom. Ela juntou uma galera muito boa, com muita vontade de fazer. Bruna tem muita vontade de fazer. Bruna é muito dedicada ao que ela faz. E eu acho que isso é importante no teatro. Tá? Com certeza. A Bruna é nossa, como é que se diz? Entrevistada aqui já de carteirinha. Já entrevistei várias vezes Bruna. Você trabalhou com o Dani Brito também, não foi isso? Trabalhei no Getafe com o Dani Brito. Isso. Foi minha primeira experiência em palco. A italiana foi com o Dani Brito, tá? Fazendo A Casa Caiu, onde eu fazia Roberto, personagem também muito gostoso. E depois eu fiz com o Dani Brito também no Getafe. Agora mudou, né? Agora é Coletiva Flor da Pele, mas a época era Getafe. Eu fiz O Regresso de Fátima, onde era Dr. Maquiavel. Tá? Eu fiz também o Regresso de Fátima, antes de você. Você fez? Fiz também. A Dani Brito também. Eu não lembro qual era o meu personagem, eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Mas a Dani Brito, ela também tem carteirinha. Já viu vários. Acho que Dani Brito foi a artista que eu mais entrevistei aqui no programa Perfil. A Dani Brito e a nossa Bruna Flores. Tenho muita admiração também pelo trabalho da Dani Brito. Uma pessoa que tem uma produção teatral nesses 12, 13, 17, 16 anos, acho que mais ou menos 12 de Getafe, já está mais uns 12, acho que do A Flor da Pele ou mais um. Ela tem um trabalho muito ativo de produção. Isso, ela produz muito, tá? E merece nosso total respeito. Com certeza. Eu fiquei com pena, porque no dia que vocês estrearam o espetáculo, também a estreia do espetáculo dela, e chocou o horário.
não dava para assistir os dois espetáculos. Mas em A breve gente eu vou era assistir o dela 17, também, com 30, ela era certeza. 19. Isso. Porque a sua demorou um pouquinho para começar e depois a gente foi para o hall de entrada para bater foto, aquelas coisas todas, e demorou um pouquinho. Aí não tinha como assistir mais o de Dani, mas o trabalho dela também é magnífico, muito bom. Todos do Hotel Paris, que é da Bruna Flores Real, da nossa amiga, está de parabéns o espetáculo. Eu gostei muito. E não só eu, né? A plateia toda, porque todos aplaudiram de pé o trabalho de vocês. Foi maravilhoso. Eu gostei muito. Eu estava conversando um tempo atrás, porque eu achava que ia misturar comédia com terror. Mas não foi. É comédia do começo ao fim. Muito bom o trabalho de vocês. Muito bom. Muito bom mesmo. Nesse seu personagem do Hotel Paris, como foi o seu processo criativo? É uma pergunta muito interessante. É uma pergunta muito interessante. Eu acho que meu processo criativo ele não é convencional. Não sei, não está dentro dos processos criativos que eu estudei, que eu li. Tá? Primeiro, a decorar o texto, eu gosto muito de decorar na marca. Para mim, decorar o texto é muito na marca. Eu não sou aquele ator que chega com o texto pronto no primeiro ensaio. Eu gosto de decorar ele na marca, que para mim torna a coisa mais orgânica. E o processo criativo, para mim, envolve muita pesquisa e observação. Observação, um dos movimentos lá do diretor do Hotel Paris era um movimento de braço que eu fazia assim, 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 assim. Não sei se você lembra. Eu vi Ariel no ensaio, dirigindo o Coentro. Ele botou o braço assim, deixou o braço cair. Aí esse movimento está interessante. Vou levar para mim, vou roubar para mim. Aí puxei para mim, tá? Mas eu acho que, dependendo do processo, do texto, você tem que ir por vias diferentes. Quando a gente foi numa caixa, quando a gente foi trabalhar com o Mestre Egeu, de Gota d'Água, eu tentei embarcar na obra do Chico, tentei ler Chico Buarque, tentei ler a obra toda, tentei entender o contexto sociopolítico, cultural da época que foi escrito. Depois voltei para Medéia, que é o texto que baseou a obra do Chico, porque a Gota d'Água é uma Medéia brasileira. Eu voltei para a tragédia grega da Medéia. Então, eu acho que o trabalho da gente é um trabalho de pesquisa, é um trabalho que pode ter várias formas de fazer, mas é um trabalho de pesquisa. Quando eu faço um espetáculo de humor, eu acho que o trabalho é muito de observação. Eu não vou à internet assistir. É um trabalho de observação do cotidiano, um trabalho de buscar uma característica aqui, uma característica ali, tentar uma voz que não é meu forte, preciso trabalhar muito a voz. Minha voz é muito alta, mas eu não consigo modular, tá? Mas estou trabalhando, coisa de trabalho, vamos trabalhar, certo? Mas, por exemplo, no Coentro agora, nessa performance chamada Interlúdio para Gabi, nós chamamos uma viagem no psique de que decidiu partir, tá? A gente tem um texto muito pesado, muito forte, tá? Baseado numa temática... Não, o texto é de Ariel. O texto é de Ariel, uma pesquisa dele, baseado numa temática muito séria, tá? E para um trabalho desse, a pesquisa tem que ser em casa, bunda na cadeira, livro na frente, internet do lado e estudar. Um ator não pode hoje achar que ele vai... É até uma coisa que a gente precisa refletir muito. Um ator não pode achar que ele vai para o palco para uma hora e meia de espetáculo, dar sua pinta, dar seu texto e aparecer. Então, você sabe, e todo mundo que é da arte sabe, que para uma hora de espetáculo, a gente teve 5, 6, 7, 8 meses de ensaio. Então, é trabalhoso. É prazeroso, mas é trabalhoso. Quem não é artista pensa que é só chegar na hora, sobe no palco e fala qualquer coisa e tá tudo certo. E não é assim, a gente estuda muito. Muito. E tem que estar sempre se atualizando, lendo, pesquisando. Sempre. Lendo é um aprendizado eterno. É uma escolha diária. Ser artista é uma escolha diária. Não é isso? Para mim é assim. Fazer arte é uma escolha diária. Com certeza. Você, então, é o primeiro artista da sua família. O pioneiro. Sou o primeiro artista da minha família. Apesar de ter membros da minha família que cantem bem. Eu tenho um primo, Marcelo, que toca instrumentos. Eu tenho um primo, André, no Rio. Que é primo consanguíneo, que ele é muito bom de percussão. Ele é músico.
ele toca vários instrumentos, tá? Marcelo é dentista, mas André já leva uma coisa mais profissional. Eu tenho um primo hoje aqui em Recife, chamado Diogo Alves, que está pintando divinamente, já teve uma primeira exposição numa galeria lá do Shopping Difusora, em Caruaru, e está pintando o quadro de forma divina, 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 divina. Então, eu acho que o Diogo também tem uma veia artística muito forte, tá? Mas não é uma família... Diogo Alves. É. Diogo Alves, tá? Ele tem pintado quadros de forma muito bonita, tá? E tem sido uma coisa muito de sensibilidade. Ele não tem muitos cursos de pintura, ele faz psicologia hoje, tá? Um estudante, um garoto jovem, de psicologia na Federal, mas é uma coisa de sensibilidade. Ele pinta com o que ele sente, com o que ele visualiza, com o que ele vai aprimorando, com o que ele vai estudando, e está fazendo um trabalho muito bonito. Ele tem uma veia artística muito forte, esse menino. E a sua irmã? Nunca despertou para a arte? Na adolescência, ela nunca quis lhe acompanhar nessa área, ou ela é tímida também? Ela não é tímida, mas ela não tem essa veia, não. Ela é da área da educação, pedagoga, psicopedagogia agora, e é uma área diferente. Tá? Mas apesar de que professor é um artista, né? Você está na sala de aula hoje, é um artista que merece ser respeitado. Você tem que se fazer arte todo dia para poder agradar aqueles alunos, aquela coisa, e ensinar, né? Essa missão tão bonita, que é uma missão das mulheres da minha família, quase que todas são professoras, tá? Doutoras em educação, mestres em educação, e é uma coisa que a gente, na minha família, você tem muito respeito pela educação. Mas artes são poucos. Estamos em 2023. Você completa esse ano 4 anos de carreira. Você já fez bastante coisa para quem está iniciando. Já correu bastante, muito mesmo. Eu já vi que você está cheio de projetos. E o que vem por aí? O que tem que você pode nos revelar que vem ainda agora em 2023? Já estamos no meio do ano. O que é que tem de projeto aí? O que é que a gente pode esperar de Gerson Alves? Tem muita coisa legal acontecendo. Tem muita coisa legal acontecendo. E vocês podem nos adiantar? Posso. Eu tenho muito carinho por todo mundo do meio artístico, que de uma forma ou de outra foi importante para um pedacinho nessa construção desse edifício que é o nosso eu, né? E foram me dando tijolos, tá? E a Fiandeiros é uma escola que devo muito a eles. Alguns diretores, como a Dani Brito, como a Bruna Flores, como o diretor da Paixão de Cristo, Luiz Nascimento, que é meu colega de faculdade. Eu faço anais na Paixão de Cristo, Casa Amarela, um trabalho lindo de teatro de comunidade, um trabalho belíssimo, tá? E esse ano é um ano muito importante, que é o ano do surgimento do Coentro. Eu até estava falando com você, que você depois pudesse fazer uma entrevista com o Ariel, você ia gostar muito. Ariel é um cara muito inteligente, tem muito o que falar. Mas em julho, aguarde nas redes sociais, Coletivo Coentro de Teatro. Coletivo Coentro, você vai achar logo no Instagram. Então, em julho, a gente tem... eu vi você seguindo a gente, muito obrigado. Em julho, a gente tem uma performance num espaço que nós estamos fechando, mas não é um espaço de teatro, é um espaço diferente da cidade, mas que vai ser muito bacana, tá? Em julho a gente tem essa performance chamada Interlúdio para Gabi, uma viagem no psique de quem decidiu partir. Em setembro, outubro, nós estamos aí na luta por pauta, a gente estreia o espetáculo Gabi. Um espetáculo muito, muito, muito importante, muito necessário, porque trata, um dos temas tratados no espetáculo, é a violência, tá, contra a comunidade LGBTQIAP+. Tá? E a gente mostra no espetáculo, a gente joga no espetáculo essa responsabilidade, não só para quem está na sigla, não só para o agressor, mas para toda a sociedade. Tá? Então, esse ano a gente tem Interlúdio para Gabi e a gente tem Gabi. Estamos nessa luta de todo produtor cultural que é pauta de teatro em Recife, que é até um assunto que foi motivo agora da audiência pública na Câmara de Vereadores e que a gente tem muito que rever isso. A arte pernambucana precisa rever essas pautas. Tá? Precisa entender melhor como funciona isso, entender como é que essas pautas são distribuídas,
tá? Entender que seria muito necessário que isso tivesse uma transparência por parte dos gestores de teatro, que se tivesse uma clareza, um edital talvez, como tinha nos anos 90, edital de pauta seria uma solução, talvez, não sei. Mas vamos Talvez pensar, a classe precisa pensar. isso, talvez facilitasse um pouco. Facilitasse, a classe precisa pensar no que fazer. Do jeito que está difícil. Isso, a gente chega no primeiro semestre, não, fechou o primeiro semestre, só para o segundo semestre. Volta depois. Quando a gente volta em junho, julho, esgotou o segundo semestre. Assim, e aí, como é que fica? Quando abriu, quando fechou? Quem está? E às vezes você passa no teatro e está fechado. Verdade. Quando você tiver com tudo já organizado, com data, com cartaz, tudo prontinho, me marca lá que vou ter o maior prazer em divulgar na minha rede social, com certeza. E quando houver outras oportunidades, outros momentos que eu quero ter, você aqui de volta com a gente para falar mais sobre os seus projetos. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Acabou já? Acabou o tempo. Vai rapidinho, um instante passa. A conversa estava maravilhosa. Eu quero que você volte aqui para divulgar outros projetos, com certeza. Eu tenho a última pergunta para te fazer. Qual a mensagem que você deixa para os artistas? E tem muito artista que, como você, que está pensando em começar, como foi você lá atrás, né? Que ficou na dúvida se começava ou não. Ou muito artista que está pensando em parar. Qual o conselho, qual a mensagem que você deixa, com o aprendizado que você teve, com toda essa sua trajetória? Primeiro, número 1, condição mais importante, se joguem, sintam, vivam, tenham alegria em fazer, tenham amor em fazer, participem, conversem, troquem ideia, entre no Instagram, fale com um, pergunte a outro, não tenham vergonha de se expor, não tenham vergonha de parecer que não sabe. Tem todo o direito de não saber. Você? Tá? E para os artistas mais assim, de outro nível, que já estão num nível mais elevado de fazer teatral, fazer cultural, entendam que a arte precisa de um entrelaçamento. A gente precisa estar todo mundo juntinho. A gente precisa estar todo mundo de mãozinha dada. A gente precisa repensar o fazer teatral na cidade. A gente precisa repensar a cultura na cidade. Eu falo de teatro porque é a minha linguagem. Então, como o teatro é a nossa linguagem, nós precisamos repensar. Eu tenho recebido, como se você, ajudas de pessoas que eu não esperava tanto carinho. E um dia eu vou retribuir essa ajuda a coletivos e grupos novos que estão surgindo. Tá? O meu fazer teatral depende da formação de público. Vamos ter aí essa semana, acho que essa semana, outra audiência pública sobre formação de público. Precisamos formar o público dessa cidade. Precisamos ter espaços teatrais, mas precisamos cuidar da formação de público. Então, o pessoal do infantil faz um trabalho de formação de público, vamos valorizar eles. O pessoal do adulto faz um trabalho de formação de público e de solidificação desse público. A gente tem que ter alternativa, a gente tem que voltar a ser um teatro pujante, um teatro forte na cidade, como era o teatro dos anos 90. E só a classe unida é que a gente vai conseguir isso. Temos que nos unir. Unir. Com certeza. União. É o momento de união da classe artística. A gente tem que dar as mãos uns aos outros. O Coentro fez uma seleção, para você ter, só bem rapidinho, o Coentro fez uma seleção e nós convidamos, nós não tornamos a seleção pública. Nós convidamos 12 atores para concorrer a 4 vagas. Atores que nós tínhamos visto em cena. Então nós fomos no Instagram convidando um, convidando o outro. Foram 12 brilhantes atores. Se o espetáculo tivesse 12 vagas, tinha 12 vagas preenchidas. A gente tem muita gente boa na cidade. Muita coisa boa sendo produzida. Tá? Então vamos alimentar esse fazer teatral. Vamos se reinventar. Vamos nos unir. Unir de mãos dadas pela arte pernambucana, pelo teatro pernambucano. A gente tem muita competência. Juntos e unidos vamos fazer diferente. Ok, meu querido. Eu quero lhe desejar muita luz no seu caminho, muita luz e muito sucesso mesmo. Que 2023 seja um marco na sua carreira, tá certo? Fique com Deus e beijo. Até breve. Beijo, Carol. Obrigado a você. E um abraço para todo o público que está nos assistindo. Um beijo grande. Gratidão por você fazer esse trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço a sua presença aqui. Beijo.